Gisele decide matar Esmeralda. Ela fala sozinha. Gisele vai ao barranco. Ela segue disposta a tudo para conseguir o que quer. Gisele também pensa em atentar contra a vida de Paulo. Ela relembra que provocou o acidente dos pombinhos. A megera ressalta que fará Esmeralda sofrer. Gisele recorda como foi o acidente dos apaixonados. Ela deseja a desgraça de tudo e todos. Gisele ressalta que acabará com a vida dos demais. Ela pensa no dia em que tentou se matar. Gisele segue descompensada. Fernando ordena que Esmeralda e Jacira voltem pro casarão. Agatha relata para os demais que não mudará a sua rotina por terceiros. Fernando ressalta para Esmeralda que ela está correndo risco de vida. A morena não se importa. Os queridos decidem procurar Gisele. A víbora se veste como mendiga. Gisele decide ficar escondida no lixão. Ela despreza os pobres. Gisele pensa em queimar o aterro. Ela se mistura com os esfarrapados. A megera bola novas táticas. Gisele ressalta que o principal alvo de sua vingança é Paulo. Ela sorri e rodopia. Paulo conversa com Mariano. Ele se culpa por ter metido Gisele na vida de Esmeralda. Mariano despreocupa Paulo. O pintor expõe os seus sentimentos pro irmão. Paulo confessa para Mariano que não conhece bem Gisele. Ele segue desesperado. Rita, Henrique e Jacira enterram Bebeto. A carismática fica comovida. Rita pede para Deus perdoar Bebeto. Ela deixa flores no túmulo do filho. Henrique ampara a esposa. Rita agradece a presença de Jacira. Elas conversam sobre Esmeralda. Jacira fala para Rita que a ama. A exploradora fica emocionada. Rita, Jacira e Henrique se benzem. Fernando relata para Perla que eles não podem fraquejar. A desvairada segue preocupada com Esmeralda. Fernando deseja agradar Perla. Eles relembram que ficaram muito tempo separados. Fernando fala para Perla que quer renovar os votos matrimoniais. Ela adora a ideia. Esmeralda revela para Xavier que já tem uma resposta. Ela abre o jogo com o ceguinho. Esmeralda não aceita casar com Xavier. Ele fica chateado. Esmeralda afirma para Xavier que não manda no coração. Ele deseja a felicidade da morena. Xavier admite para Esmeralda que não deixará de amá-la. Ela sugere que ele procure outra moça. Esmeralda crê que Xavier encontrará a metade da laranja. Ele segue choroso. Xavier acaricia Esmeralda. Ele fala para Morena que adora amar, pois se sente vivo. Damião procura Vitória. A desenhista descobre que Gisele virou uma foragida. Damião insinua para Vitória que a vilã pode atacá-la. A desenhista fica assustada. Damião se coloca às ordens de Vitória. Eles flertam. Edgar aparece. Damião dá adeus aos presentes. Edgar supõe que o moreno gosta de Vitória. Ele envergonha a irmã. Edgar coloca ideias na cabeça de Vitória. Perla expõe a sua felicidade para Fernando. Eles se agarram. Ambos decidem procurar Rivas. Rita ressalta que Inês não foi ao enterro do próprio pai. Jacira ampara. Henrique segue com pena da esposa. Ele paparica Jacira. Eles conversam sobre Pedro. Jacira conta para Henrique que foi exposta por Bebeto. O boxeador aconselha a carismática. Henrique sugere que Jacira converse com Pedro. A autêntica continua envergonhada. Jacira fala para Henrique que o amor dói. Eles divergem sobre a situação. Jacira pensa em Pedro. A carismática resolve seguir o conselho de Henrique. Fernando e Perla contam para Esmeralda que vão renovar os votos matrimoniais. Ela celebra. Pedro entra em cena. O detetive pede ajuda de Esmeralda para falar com Jacira. Centavinho volta para casa. Ele agrada a esposa. Centavinho volta a ressaltar para Virgínia que não pode perdê-la. Ele deseja adotar uma criança. Centavinho pensa nos órfãos. Virgínia afirma pro amado que a sua saúde está nas mãos de Deus. Centavinho beija a testa da parceira. Paulo recita uma poesia para Esmeralda.
Ele reitera para Agatha que sempre a amou. Paulo volta a se declarar para Esmeralda. Ele faz uma proposta para Morena. Paulo mostra uma foto para Esmeralda. Ela ganha um presente surpreendente. Agatha vê uma aliança. Paulo pede Esmeralda em casamento, pela 55ª vez. Agatha fica emocionada. Lorena conta para Augusto que foi rejeitada por Paulo. Ela desabafa com o marido. Lorena deseja morrer. Augusto informa a parceira que não está nada bem. Lorena deseja a morte do vilão. Ela hostiliza Augusto. Ele pede ajuda da esposa. Lorena afirma para Augusto que já está na hora dele ir pro inferno. Ela amaldiçoa o marido. O desalmado fica à beira de um ataque. Esmeralda também expõe o seu amor para Paulo. O pintor informa a Morena que quer reparar o mal que fez. Esmeralda afirma para Paulo que só pensa nos bons momentos. Eles planejam o futuro. Os pombinhos decidem ir ao barranco. Paulo e Esmeralda trocam um beijo apaixonado. Gisele, vestida como mendiga, segue na toca. Ela deseja a desgraça dos pombinhos. Rivas inicia a renovação de votos matrimoniais de Perla e Fernando. Eles trocam declarações. Ambos ressaltam que o amor sempre prevalecerá. Rivas pede as alianças para Esmeralda. Agatha auxilia os pais. Fernando coloca a aliança na mão de Perla. Ela também põe o anel no dedo do silencioso. Eles relembram o reencontro no lixão. Os queridos ressaltam que nunca deixarão de se amar. Rivas os abençoa. Todos aplaudem. Fernando e Perla iniciam uma nova festa. Eles são elogiados por Paulo e Esmeralda. Rita tira a barriga da miséria. Henrique cita as virtudes dos recém-renovados. Pedro perturba Esmeralda. Ela admite pro detetive que Jacira está sem graça. Esmeralda sugere que Pedro vá atrás da autêntica. Fernando e Perla fofocam com os amigos. Jacira limpa a geladeira e arruma a bancada. Batem na porta da residência. Pedro reencontra Jacira. Ela fica desconcertada. Pedro se aproxima de Jacira. A carismática crê que será esculhambada pelo detetive. Pedro se declara para Jacira. Ele a informa que não liga pro passado. Pedro comove Jacira. Ele pede autêntica em namoro. Eles se beijam. Vitória chega no casarão. Ela conhece Fernando e Perla. Paulo vai atrás de Esmeralda. Augusto delira. Ele cita o nome de Lorena. Augusto relembra as tramóias que fez com a esposa. Ele também pensa em Mariano. Augusto insinua que o Garanhão é um grande ingrato. Ele recorda as suas discussões com o filho. Augusto respira fundo. Ele ressalta que foi abandonado por Paulo. Augusto pensa nas boas conversas que teve com o pintor. Ele volta a delirar. Augusto detona Esmeralda. Ele ressalta que Agatha destruiu a sua vida. Augusto relembra que nunca aceitou o relacionamento dos pombinhos. Ele confunde o passado e o presente. Augusto ressalta que Fernando sempre foi o seu maior inimigo. Ele sente medo do silencioso. Augusto abre os olhos. Ele relata que Fernando não presta. O vilão recorda que mandou o rival para a prisão. Ele pensa no dia em que declarou guerra a Fernando. Augusto revive o sequestro de Perla. Ele ressalta que sempre gostou da antiga cantora. Augusto deseja morrer com Perla. O desalmado segue confuso. Augusto passa mal. Ele tenta levantar da cama. Augusto não para de pensar em Perla. Ele relembra que beijou a desvairada. Augusto cai duro. Ele perde os sentidos. Esmeralda agrada os presentes. Paulo recebe uma ligação. Ele fica apavorado com o que escuta. Esmeralda se preocupa. Paulo revela aos demais que Augusto morreu. Todos lamentam. Paulo chora. Pouco tempo depois, Lorena surge no cemitério. Ela não se importa com a morte do marido. Mariano admite que amava o pai. Paulo também toca no caixão. Ele deseja que Augusto descanse em paz. Virgínia entra em cena. Ela não se conforma com o falecimento do vilão.
Eugênia e Mônica dão adeus ao desalmado. Elas se benzem. Perla deixa uma flor em cima do caixão. Ela perdoa Augusto. Fernando fica pensativo. Mariano e Paulo não param de sofrer. Eles sentem saudade do defunto. Virgínia não consegue parar de chorar. A emoção toma conta do cemitério. Lorena é a única que se mantém firme. Instantes depois, Fernando ressalta que nunca pensou em ir ao enterro do inimigo. Esmeralda indaga. Ele admite para a filha que não guarda mais rancor. Perla ressalta que Augusto foi um cara bastante atormentado. Esmeralda crê que o vilão amou os filhos. Fernando reitera que Augusto tinha um coração sombrio. Centavinho lamenta a tristeza de Virgínia. Fernando abraça a filha. Dias depois, Esmeralda e Paulo vão ao lixão. Eles seguem abraçados. Esmeralda agarra Paulo no meio do aterro. Gisele segue cada vez mais demente. Ela anda pelo lixão. Gisele ressalta que não é amada por ninguém. Ela revira os olhos. Gisele planeja tentar contra a vida dos pombinhos. Ela pensa nos próximos passos do seu plano. Gisele gargalha. Paulo afirma para Esmeralda que está concentrado em seus projetos. Eles planejam construir uma escola e novas casas no lixão. Gisele passa pelos pombinhos. Esmeralda nota algo estranho. Ela admite para Paulo que sentiu medo da estranha. Ele a despreocupa. Paulo crê que alcançou a felicidade eterna. Xavier revela para Manuel que recebeu uma proposta para trabalhar na Alemanha. O fisioterapeuta aconselha o amigo. Xavier sugere que Manuel tome conta do instituto. O ceguinho decide procurar a gata. Damião e Vitória voltam a flertar. Ela fala para ele que sempre foi uma moça solitária. Damião exalta a beleza de Vitória. Ele percebe que ela está triste. Vitória admite para Damião que teve um amor não correspondido. Xavier entra em cena. Ele apavora a Vitória. Gisele caminha até a igreja. Ela espalha o seu veneno pela cidade. Xavier relata para os presentes que quer se despedir de Esmeralda. Damião conta pro ceguinho que a gata não está. Xavier revela para Vitória que vai morar na Alemanha. Ela lamenta. Vitória abraça Xavier. Damião fica enciumado. Gisele não para de tramar contra os apaixonados. Mercedes insinua para os patrões que Damião está gostando de Vitória. Esmeralda aparece. Ela pede para conversar com Fernando. Mercedes e Perla fofocam. Fernando estimula Esmeralda a desabafar. Ela abre o jogo com o pai. Esmeralda reitera para Fernando que decidiu casar com Paulo. Ele fica contente. Esmeralda cita as virtudes de Fernando. Ela ressalta que o silencioso teve um ato de hombridade ao assistir o enterro de Augusto. Esmeralda pede para Fernando perdoar Lorena. Ele se irrita. Fernando relembra a Esmeralda que Lorena quase matou os netos. A gata fala pro pai que viu tristeza nos olhos da ardilosa. Fernando continua irritadíssimo. Esmeralda relata pro pai que precisa conviver harmonicamente com a sogra. Ela exige que Fernando não coloque Lorena na cadeia. Ele decide suspender o processo contra a venenosa. Esmeralda comemora. Ela deseja iniciar os preparativos pro casamento. Centavinho e Virgínia conversam com o médico. O mendigo segue detonando Lorena. O doutor confessa para os recém-casados que Virgínia tem uma doença degenerativa. O médico relata para a ceguinha que ela não pode engravidar. Vitória segue chorando. Damião não entende nada. Ele supõe que Vitória gosta de Xavier. Ela confirma. Damião segura a mão de Vitória. Ele orienta a desenhista. Damião se declara para Vitória. Ele deseja conquistá-la. Paulo lê a história do livro que escreveu para a Esmeralda. Ela segue chorosa. Os pombinhos trocam juras de amor. Um tempo depois, Fernando leva a filha pro altar. Paulo admira a gata. Os convidados seguem de pé. Fernando entrega Esmeralda para Paulo. Rivas se aproxima do casal. Perla se emociona. Lorena sente preguiça. Gisele joga gasolina nos arredores da igreja.
Ela decide assassinar todos os presentes. Gisele acende o isqueiro.